Felipe Coutinho pode em breve trocar o Barcelona pelo Everton na Inglaterra. O São Paulo segue 100% na Libertadores e o zagueiro Léo Pereira do Flamengo foi flagrado em uma festa clandestina. Nesse vídeo eu mostro tudo pra você. Pra você que não me conhece ainda, muito prazer, eu sou o Vini Weiner, seja bem-vindo ao meu canal. Se tá aqui pela primeira vez e curte notícias, curiosidades, análises do mundo do futebol, logo de cara te convido pra você se inscrever. Então se inscreva, deixe seu like, compartilha, comenta, me siga no Instagram pra gente ter um contato mais próximo. E agora sim, após a vinheta do Giro de Notícias, além desses destaques que eu falei, você vai ver também notícias do Barcelona, do Corinthians, do Palmeiras, do Manchester United. Então fica até o fim que eu tenho certeza que você vai gostar. Agora sim, pode soltar a vinheta. Vamos começar o giro de notícias dessa sexta-feira com os jogos de ontem. Abrindo pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras recebeu ontem a Inter de Limeira no Allianz Parque. O Alviverde utilizou um time reserva com nomes como Felipe Melo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, William Bigode, mas apesar de ter alguns nomes importantes no time, o Palmeiras não conseguiu a vitória, pelo contrário, o Alviverde foi derrotado tomando um gol no último lance da Inter de Limeira, que conseguiu uma grande vitória jogando fora de casa. O Palmeiras foi pouco criativo, não conseguiu ameaçar muito o gol da Inter de Limeira e só foi ser mais perigoso quando entraram alguns titulares, como por exemplo o Rafael Veiga. Então com essa derrota, a segunda em casa consecutiva pelo estadual, o Palmeiras agora dificilmente consegue a sua vaga para as quartas de final. Afinal, é o terceiro colocado do seu grupo, atrás de Novo Horizontino e Red Bull Bragantino. Eu entendo que o Palmeiras está com pouco tempo para treinar, muitos times estão assim, o Palmeiras também está colocando muitos jogadores jovens nos estaduais, porém, sendo o atual campeão, é uma vergonha você ser eliminado com o time que tem logo na primeira fase. Indo agora para outro paulista, a gente vai falar sobre o São Paulo, que segue 100% na Libertadores. O tricolor recebeu no Morumbi a equipe do Rentistas do Uruguai e não teve muitas dores de cabeça para poder vencer. O tricolor venceu por 2-0 com gols de Pablo e também do lateral esquerdo Reinaldo cobrando pênalti, isso já no final da partida. Mas o que eu queria destacar aqui é que o Daniel Alves fez mais uma grande partida. Desde que o Hernan Crespo deslocou para a ala, ele cresceu demais de produção, tá voltando a ser aquele Daniel Alves que a gente viu nos bons tempos de seleção, de Barcelona, de PSG, de Juventus. É esse Daniel Alves que a gente quer ver, não aquele Daniel Alves que jogava de volante, que ali era um jogador comum. Ele na ala, ele na lateral é sim diferenciado. Ontem mais uma grande partida, deu uma assistência pro gol do Pablo, então o Daniel Alves nesse nível, aí sim, ele ajuda demais o time do São Paulo. Como eu disse, o tricolor tá 100%, já tinha vencido o jogo da semana passada, a estreia contra o Sporting Cristal e agora venceu a equipe do Rentistas. Eu queria saber de você agora aqui nos comentários. Com esse time, com o Crespo fazendo a equipe jogar uma boa bola, reforços de Benítez, Miranda, você acha que o São Paulo nessa temporada pode, enfim, sair da fila de títulos? Saindo agora da Libertadores, vamos para a Copa Sul-Americana, onde tivemos também um paulista em campo, no caso, o Corinthians. Em sua casa, a equipe alvinegra recebeu o Peñarol do Uruguai e acabou derrotado pelo placar de 2-0. O Corinthians jogou mal, se não fosse algumas defesas importantes do Cássio, esse jogo poderia ter acabado facilmente 3-4-0, porque o time do Corinthians está muito desorganizado, algumas peças não podem mais jogar pelo clube, isso é fato, o Corinthians precisa sim passar por uma reformulação. Então, após mais um resultado negativo, a torcida está cobrando inclusive a demissão do técnico Wagner Mancini, que chegou na temporada passada para ajudar o time a escapar do rebaixamento, está até agora, mas o futebol que vem sendo apresentado não é nada bom. O Corinthians precisa passar por uma reformulação de elenco, uma troca de treinador, tudo isso é fato. Agora, quanto à Copa Sul-Americana, a classificação do Corinthians está muito delicada, porque perdeu agora para o Peñarol jogando em casa e na semana passada já tinha empatado fora de casa com o River Plate do Paraguai, que é simplesmente o último colocado do Campeonato Paraguaio. Além do Corinthians, outro time que jogou ontem também foi o Grêmio, que conseguiu uma vitória fora de casa sobre o Lanús da Argentina. Na segunda partida, sob o comando do técnico Thiago Nunes, o Imortal venceu por 2-1 com gols de Léo Pereira e Ferreirinha. Boa vitória do Grêmio, que tem um time interessante, precisa encaixar algumas peças ainda. Gostei bastante ontem do jogo do Thiago Santos, que inclusive deu assistência para o gol do Ferreirinha. Então vamos ver se o Grêmio agora consegue elevar o nível do seu futebol após a saída do Renato e chegada do Thiago Nunes. Vamos agora deixar de lado esse assunto de jogos e vamos falar sobre o zagueiro do Flamengo, Léo Pereira, que acabou se envolvendo numa grande confusão. Ele foi contratado no começo do ano de 2020 para substituir o Pablo Mari e inclusive tinha o aval do Jorge Jesus.
Foi contratado do Atlético Paranaense por 6 milhões de euros, mas até então ainda não convenceu, não consegue se firmar como titular, quando joga acaba falhando e por isso a torcida pega bastante no pé dele. Então, se já não bastasse isso, o Léo Pereira agora deu uma brecha incrível extra-campo. Ele foi flagrado no vídeo que eu vou mostrar agora pra vocês, num baile sem máscara, alcoolizado, e querendo ou não, a gente tá num momento de pandemia, ele pode contrair o vírus e não só prejudicar a sua vida e de sua família, mas comprometer também todo o planejamento, toda a segurança que o Flamengo tenta fazer. Então o Léo Pereira, que já não vem bem dentro de campo, agora dá uma brecha dessas extra-campo, indo para baile, em meio à pandemia, sem máscara, alcoolizado, é um ato indisciplinar bem grave. E além de ter ido pro baile, sem máscara, tá alcoolizado, o Léo Pereira também acabou faltando a um treinamento e não disse que iria faltar. Então a situação dele tá delicada, ele vai ser punido e tudo isso agora vai ser gerenciado pelo Marcos Braz. Jogador de futebol é uma pessoa como qualquer outra, também quer ter seu momento de lazer, sair, tomar uma, só que a situação do Léo Pereira é bem delicada, ele já não vinha jogando bem, vai para um baile em meio à pandemia, como eu disse, podendo contrair o vírus, então a situação dele é ainda mais delicada. E outra, em meio à temporada você ficar consumindo bebida alcoólica também é algo delicado. Geralmente os jogadores fazem isso nas férias para poder relaxar e não em meio aos jogos. O Flamengo tem jogo toda semana e o cara vai e faz isso. Vamos agora para o futebol europeu, falar sobre os jogos que a gente teve ontem pelos jogos de ida das semifinais da Liga Europa. O primeiro jogo que eu trago para vocês foi a vitória do Villarreal sobre o Arsenal pelo placar de 2-1. Lembrando que o primeiro jogo foi na Espanha. Ótima vitória do Villarreal. O outro jogo foi uma goleada do Manchester United de virada em cima da Roma, lá no Old Trafford. A Roma estava vencendo por 2-1, mas quando chegou o segundo tempo, o Manchester United começou a fazer uma série de gols. Então o United venceu com 2 gols do Bruno Fernandes, 2 gols do Cavani, 1 do Pogba e 1 do Greenwood. Qual você acha que será a final da Liga Europa? Eu pelo menos acho que vai ser Manchester United e Villarreal. Indo agora para a Alemanha, parece que vazou o novo uniforme do Borussia Dortmund para a próxima temporada. O Foot Headlines, que é especialista em uniformes, vazamento de uniformes, trouxe qual pode ser a nova camisa 1 da equipe aurinegra. Tô colocando para vocês agora aí na tela. Vocês gostaram? Não gostaram? Ela já é bem parecida com a camisa da atual temporada. A diferença é que não tem aquele raio no meio e tem alguns detalhes aqui mais na parte da manga, dos ombros. Queria saber se vocês gostaram, se vocês comprariam. Na Espanha, em entrevista à TV3, o atual atacante do Atlético de Madrid, o uruguaio Luis Suárez, falou o que ele diria ao Lionel Messi caso o atacante argentino pedisse um conselho sobre sua permanência ou não na equipe do Barcelona. O Suárez disse que não consegue imaginar o Messi jogando em outra equipe além do clube catalão, então ele iria aconselhar o Messi a permanecer no clube. Lembrando que a identificação do Messi com o Barça é gigante, ele está no clube desde as categorias de base, mas pode acabar indo embora ao final da temporada por final de contrato. Você, assim como o Suárez, consegue enxergar o Messi apenas no Barça? E fechando o vídeo, agora a gente vai com uma informação do jornal britânico The Sun, que informa que o Philippe Coutinho realmente pode estar de malas prontas para deixar o Barcelona. A informação do The Sun é de que o Everton na Inglaterra está mesmo próximo de contratar o meia brasileiro por cerca de 35 milhões de libras. Coutinho hoje está lesionado, antes da lesão no joelho já não vinha jogando bem pelo Barça, pelo Bayern de Munique também não conseguiu se consolidar, caiu na seleção brasileira, então é de se entender que o preço de mercado dele tenha caído tanto. Vamos ver agora nas próximas semanas se essas conversas vão mesmo evoluir para que na próxima temporada Coutinho volte à Inglaterra, mas agora para jogar pelo rival do Liverpool, no caso, o Everton. Você acha que seria uma boa essa mudança de ares para o Philippe Coutinho tentar recuperar o seu bom futebol? Lembrando que lá no Everton ele poderia encontrar um jogador que está sempre na seleção brasileira, no caso, o atacante Richarlison. Então, bom pessoal, essa foi a edição dessa sexta-feira do Giro de Notícias. Espero profundamente que todos tenham gostado. Muito obrigado por assistir. Quem tiver gostado, não se esqueça, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e siga no Instagram. E é isso aí, tamo junto, até o próximo vídeo. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!